Como já foi dito, nós temos mais uma celebração nos nossos domingos a partir de hoje. Então, às 18 horas, 6 da tarde, você poderá vir de novo ou convidar aquelas pessoas a quem você ama para estarem conosco aqui. Antes de ministrar a palavra, eu ainda tenho um aviso muito importante. Na próxima quinta-feira, que é dia 19, é isso? 19 de maio, quinta-feira, nós teremos aqui a nossa reunião dos amigos e negócios. Então, você, empresário, profissional liberal ou interessado em conhecer um pouco mais sobre o cenário da nossa economia, especialmente nesses tempos tão perturbadores e inovadores, então estará conosco o professor Rafael Cordeiro, que tem uma ampla formação em administração, com pós-graduação e especialização em planejamento econômico. Então ele estará conosco aqui dia 19, quinta-feira, às 20 horas. Então, se você tem amigos empresários, não necessariamente cristãos, convide-os para estar conosco aqui, para que eles percebam também que nós, como igreja, queremos que a economia seja de conhecimento de todos. Não é? E se você não faz parte das pessoas que eu mencionei, venha de qualquer maneira, para você conhecer uma outra visão daquilo que está acontecendo no nosso país e quais serão os nossos próximos passos e o que, como igreja, poderemos fazer, ok? Então, quinta-feira, às 20 horas, dia 19. Muito bem, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, por gentileza. Mateus capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Eu quero conversar hoje conosco sobre uma pergunta: com que roupa? Vamos ver se conseguimos expor o assunto aqui. 22 de Mateus nos diz assim, eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar aqui na nova versão internacional. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas e a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Apesar da severidade que esse texto trata determinadas situações, ele permite também muitas aplicações, muitas interpretações, variados ângulos, aspectos que podemos contemplar aqui. Mas eu quero, antes de entrar propriamente nesse texto, levar você a pensar da seguinte forma: imagine se nós, como nesse texto, fôssemos convidados para o casamento ou para as bodas de um rei. Se fôssemos convidados para as bodas do filho do governador, do próprio governador, ou de uma autoridade máxima a que nós estamos acostumados no nosso cenário. Eu creio que talvez não os homens, mas as mulheres fariam uma pergunta imediata: com que roupa que eu vou? Não é? Com que roupa que eu vou? Porque para os homens é muito mais fácil, né? Põe uma camisa branca, um terno e escolhe uma gravata e fim de conversa. Mas as mulheres têm esse dilema: com que roupa que eu vou? E na verdade,
eu e você, dependendo da ocasião e dependendo da situação, nós nos vestimos adequadamente. E a nossa forma de vestir, talvez não necessariamente, mas deveria expressar aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Eu sei, talvez seja assim, talvez não, mas a maioria de nós não se veste no dia a dia como nós estamos hoje aqui. Hoje todo mundo está com roupa de ver Deus, né? Todo mundo dá uma caprichada, afinal, vamos ver Deus, ou Deus vai nos ver. Mas será que isso expressa o nosso dia a dia? Será que a roupa com que nós estamos vestidos hoje mostra o que de fato nós somos? Dependendo da ocasião, nós teremos de vestir algo mais adequado. Não é? Imagine você participar de um programa de TV. Certamente você vai dar uma caprichada. Se você for cortar grama, fazer a faxina da sua casa, você vai se vestir adequadamente aqui. O que eu quero mostrar é que cada situação exige ou pede um tipo de vestimenta, um tipo de roupa diferente. Mas no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos no dia a dia, mostra exatamente como somos. Não existem pessoas que gostam de andar mais despojadamente, tem aqueles que andam sempre de bermuda, a piazada sempre está de bermuda, independente da temperatura, não é? Põe cachecol, casaco e tal, mas sempre bermuda. Tem aqueles que usam esse tipo de roupa, outros aqueles. Tem aqueles que sempre usam saia, as mulheres, outras não. Isso de alguma forma mostra o comportamento, como nós somos, no nosso dia a dia. E no reino espiritual, eu estou falando disso no reino natural, e no reino espiritual, da mesma forma. Existem vestimentas, existem vestes, roupas adequadas para cada ocasião. E a pergunta que eu quero que cada um de nós reflita hoje é: com que roupa que eu vou ou com que roupa que eu estou? Se nós olharmos para essa parábola, eu consigo enxergar aqui que Jesus está contando, na verdade, a história da humanidade, de alguma forma. Eu quero mostrar isso para você. A Bíblia ela é bastante dinâmica e nós podemos perceber a história da humanidade ou até o projeto, o propósito da salvação de Deus de diversas formas. E lendo esse texto há dias atrás me chamou a atenção a questão da veste. Nós temos um sujeito aqui que não estava vestido adequadamente. Eu vou voltar a ele mais tarde. Por enquanto, venha comigo para Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis capítulo 3, no versículo 7. Melhor, vou ler a partir do versículo 6. Diz o seguinte: isso aqui é imediatamente depois que a mulher e o homem, nesta ordem, foram enganados, respectivamente, pela serpente e pela própria mulher. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso aqui me intriga, porque se eles descobriram, Adão e Eva, que estavam nus, somente depois que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa que antes ou eles não perceberam ou não estavam nus. E se não estavam nus, com que roupa que eles estavam vestidos? Com que roupa que eles estavam vestidos? E aí me sobrevém um pensamento que está baseado no texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, se puder projetar, por favor, Romanos 3, 23, e diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus. Em outra versão ainda, estão privados da glória de Deus. A Bíblia de Jerusalém traduz: necessitam da glória de Deus. E o pensamento que me vem é o seguinte: Adão e Eva, antes de conhecerem o bem e o mal, eram 100% obedientes a Deus. Isso significa que no contato, no relacionamento deles, no jardim, eles podiam contemplar a própria glória de Deus. E por que não pensar que a veste com que Adão e Eva estavam vestidos antes era a própria glória de Deus?
Porque o texto diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É como se algo tivesse sido arrancado. Isso significa que antes da desobediência, do pecado original, eles conheciam a própria glória de Deus e estavam como que vestidos com essa glória de Deus. Então a roupa, a veste, antes do pecado, era a própria glória divina. E devia ser algo lindo, maravilhoso. Eu não sei como a sua imaginação santificada vai pensar nisso. Mas as mulheres provavelmente já pensam em algo cheio de pedras, bordado. Né? Os homens talvez algo mais despojado. Mas certamente é algo maravilhoso. Nós não temos ideia do que significa, porque a humanidade perdeu esse conceito. E perceba que quando eles verificaram, quando se abriram os olhos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pensa numa coisa improvisada, folha de figueira. Como é que fez isso? Simplesmente uma cinta para cobrir parte do corpo. Ou seja, uma solução 100% humana para uma desgraça diante de Deus. Não é à toa que Deus, eu penso, que Deus disse negativo. Essa roupa é muito feia para se relacionar comigo. Deixa eu fazer algo melhor. Olha o versículo 21 do próprio capítulo de Gênesis, 3:21. Diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A maioria dos estudiosos, arqueólogos, comentaristas concordam que, de alguma forma, Deus matou determinados animais, usou da pele desses animais e fez como que uma túnica, então, para eles. Isso significa que, espiritualmente falando, eu e você sempre precisamos de uma veste que Deus nos dá. A provisão de Deus. Porque aquilo que o homem produz não é suficiente e não agrada a Deus. Se nós pensarmos um pouquinho nas nossas obras, nas nossas ações, igualmente aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, Deus não se agrada disto. Porque nós fazemos isso de modo adequado. O nosso pensamento não consegue alcançar a vontade de Deus, o propósito de Deus, de tal maneira a ponto de agradá-lo 100%. Não tem jeito. A história da humanidade segue, nós chegamos no tempo da lei, no tempo de Moisés, e Deus diz, me construa um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. E deu instruções detalhadas de como deveria ser esse tabernáculo. Inclusive, uma família das diversas tribos, a família de Arão, da tribo de Levi, do povo de Israel, seriam os representantes de toda a nação diante de Deus. Mas, novamente, Deus dá ricos detalhes de como deve ser esta roupa. E são as chamadas vestes sacerdotais. Não se podia entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Precisava estar devidamente trajado. E a história da humanidade, que está descrita na Bíblia e do próprio povo de Deus, nos mostra que Israel, ao invés de adorar a Deus adequadamente, vestido adequadamente com essas roupas, usou, na verdade, da posição de sacerdotes para servir a outros deuses. E para corromper toda a lei, todos os princípios de comunhão, de convivência que Deus havia lhes dado através das pedras da lei e todas as demais orientações. Ou seja, o homem novamente corrompeu aquilo que veio da parte de Deus. Isaías 64, no versículo 4, nos traz um texto que é severo e diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, e eis que te iraste. Por que pecamos? Porque muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça, todas as nossas boas obras, são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata.
Esse texto talvez expresse aquilo que Deus pensa a respeito daqueles que estão espiritualmente vestidos com a veste sacerdotal e não a usam adequadamente. Ou a usam para, de repente, com boas obras, com ações, obter um favor de Deus, negociar com Deus, barganhar com Deus. E o nosso Senhor diz que estas boas obras são como trapos de imundícia. Agora vamos entender esse termo que Deus usa aqui. No tempo em que Israel vivia no deserto, as mulheres, no seu período de menstruação, ficavam afastadas de todo o convívio social, inclusive da família. Se isolavam por 7 dias pela semana, propriamente dita, e por mais uma. Ou seja, 2 semanas no mês, a mulher ficava completamente afastada da sua família e do acampamento. E naqueles dias, evidentemente, não havia os recursos que hoje se tem, de absorventes, isso e aquilo. E me permito a sinceridade da linguagem, mas vocês vão perceber onde eu quero chegar. Se usavam, então, panos ou trapos. Esse termo, trapos de imundícia, é literalmente panos de menstruação, que está completamente contaminado. Esse trapo, esse pano está completamente contaminado de bactérias e sujeira que o corpo da mulher expele. E agora perceba bem como Deus considera aquilo que não está de acordo com o seu propósito e a sua vontade, ou aquilo que nós fazemos para obtermos benefícios próprios. Deus simplesmente diz, estas boas obras, entre aspas, esses atos de justiça própria, são como panos de menstruação. Ou seja, eles são considerados como aquele que é imundo e precisa ficar completamente isolado, seja fora. Meu Deus! Há outro texto nos livros proféticos que diz, quando meus sacerdotes se aproximam desta forma, eles estão vestidos como que estrangeiros. Ou seja, não é uma veste que eu conheço, é estranho para mim, diz Deus. Portanto, o homem corrompeu o seu relacionamento com Deus. Tenta mostrar alguma coisa, mas não é verdade. E aqui, novamente, nós podemos usar o exemplo do mundo natural para exemplificar isso. Se nós vamos participar de um casamento, por exemplo, de um casamento real, ou seja lá o que for, qualquer um, e estamos assim bem chiquitosos, né? Com um vestido bonito, com um terno bonito, maquiados, aquilo não expressa o que somos. Ou, não, aquilo é uma veste adequada para aquele momento, mas não é o que efetivamente somos. É mais ou menos o que Deus está falando aqui. Ei, você está se disfarçando. Você chega na minha presença vestido de um jeito, mas por trás daquela roupa não é isso. Não é o que você é. Onde eu quero chegar com essa história toda é que eu e você precisamos nos vestir adequadamente para entrarmos na presença de Deus, para nos relacionarmos com Ele. Com que roupa que eu vou? E aí nós podemos enumerar inúmeras tentativas que o homem, que a humanidade tentou de alguma forma de se aproximar de Deus, através da religião, disso, daquilo, de boas obras, de ir no culto, ou isso e aquilo. E Deus diz, não. Toda e qualquer tentativa do homem é frustrante e é frustrada. Deixa que eu dou a roupa. Deixa que eu dou. E pela graça de Deus, pelo eterno e constante amor de Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, em Cristo Jesus, cada um de nós recebeu uma roupa novinha. Espiritualmente falando, daquela que Deus se agrada. Venha comigo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 21, 22. Diz o seguinte, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E agora aqui, o versículo 24, e vos revistais do novo homem. Revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, em Cristo Jesus, nós recebemos uma roupa. Paulo está fazendo o seguinte, olha, agora que nós reconhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, é o seguinte, joga esse trapo fora.
Joga essa roupa de tentativa frustrada de se aproximar de Deus, de tentar fazer algo bom, de aparentar aquilo que não é. Joga isso fora e vista-se do novo. Vista-se da roupa que Deus em Cristo Jesus nos deu. E o termo ali no grego é exatamente isso. Troque de roupa. Troque de roupa. Cutuque a pessoa que está próxima a você e diz: troque de roupa. Vista o novo. Vista o novo. Vista a nova veste. Nós não temos mais a pergunta: com que roupa que eu vou? Porque só tem uma. Não é? Provavelmente isso acontece não com os homens novamente, e permita-me usar esse exemplo, mas com as mulheres. Chega no dia de culto, chega aqui e ali, vai no guarda-roupa e diz: com que roupa que eu vou? Não faz essa pergunta? Ela sim faz, com certeza. E começa a vasculhar e mexer. A minha esposa também faz. E não, isso não fica bom. Não, isso não fica bom. Com que roupa que eu vou? Se tivesse uma só, não teria esse problema, não é? Não tem opção de escolha e fim de conversa. Com que roupa que eu vou? E fica no espelho, não fica bom. E olha de novo, não fica bom. Não tem um sapato que combine com isso. Pelo amor de Deus. Não é assim? Com que roupa que eu vou? Agora, olhe só, espiritualmente nós temos uma única opção. Vestir-nos, ou nos vestirmos, da roupa que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E queridos, esta roupa é linda, porque ela reflete novamente a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória do Pai, que o homem tinha antes de errar no Jardim do Éden. Então, espiritualmente, aqueles que estão em Cristo Jesus estão vestidos com a mesma roupa que Adão e Eva tinham antes de pecar. Revestido de glória, reflete a própria glória de Deus, com bordados dourados, com azul, com carmesim, com a cor que você quiser imaginar. Mas é uma roupa provida por Deus em Cristo Jesus, para vestirmos e nos apresentarmos diante de Deus. Sem culpa, sem condenação, unicamente pela graça de Deus, com uma condição: tira a roupa velha. Na verdade, duas condições: tira a roupa velha e começa a pensar, a renovar a sua mente e a pensar da forma como Cristo se apresenta diante de Deus, nos vermos, nos imaginarmos na presença de Deus. É com essa roupa que eu vou. É com essa roupa que eu e você estamos. Todos os que estão em Cristo Jesus têm esta roupa. Agora, você talvez pergunte: o que isso tem a ver com aquele primeiro texto lido, Mateus capítulo 22? E eu gostaria de voltar a ele. Mateus capítulo 22, vamos voltar lá. Temos aqui talvez o cenário que eu estou descrevendo de alguma forma. Eu espero estar me fazendo claro para que você entenda esses princípios. E o texto nos fala de um rei que convidou pessoas para as bodas. E você percebeu, se você prestou atenção na leitura, que eles foram convidados e depois servos foram enviados para convidar novamente. Isso de fato era costume na época. Aliás, eu quero tentar explicar como era o costume da época, para nós entendermos esse texto aqui. Então, vamos imaginar que nós fôssemos convidados. Nós receberíamos o convite pelos emissários e 2 dias antes da festa, da boda propriamente dita, o servo novamente viria pedir a confirmação. Ei, você vai? E talvez você dissesse para o servo: eu vou, mas eu não sei com que roupa. Com que roupa que eu vou? E você percebeu na leitura do texto que aqueles que foram convidados rejeitaram o convite? Foram embora. Não, vou cuidar dos meus negócios, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Alguns chegaram ao cúmulo de matar, de assassinar os servos que vieram simplesmente confirmar a presença. O rei ficou então furioso e mandou então matar aqueles, ou retribuir com morte, com destruição, aqueles que recusaram o seu convite. E pensou o rei: o que eu vou fazer com todo o churrasco que já está temperado?
O que eu vou fazer com os bois, com os cevados, com isso, com aquilo? Sabe de uma coisa? Vou convidar outras pessoas. E o texto nos diz que ele convidou mesmo, bons e maus, para a festa. E esses então vieram. E o rei viu que a sala do banquete estava cheia. Se nós olharmos para a humanidade, na verdade é isso que Jesus Cristo está falando, os primeiros convidados é a nação de Israel, que foi convidado para a boda do rei, ou as bodas do rei, que era o próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo. Eles recusaram o convite. Os mortos, os servos mortos, são os profetas que durante a história foram assassinados pela própria nação de Israel, porque estavam convidando o povo ao arrependimento para que se voltassem ao próprio Deus. E Deus permitiu que muitos lugares, muitas cidades fossem destruídas, de fato, por meio de guerras e conspirações, enfim. E agora, os bons e maus são aqueles que foram convidados na última hora para participarem da ceia. Eu e você. Bons e maus. Agora, os convidados anteriores teriam muito tempo para se preparar. Eles provavelmente tinham a pergunta, com que roupa que eu vou? E teriam tempo para escolher a roupa. Agora, estes que vieram de última hora não tiveram tempo. Foram catados literalmente na rua. Ei, vem cá, tem um banquete preparado para você. Você quer? Quer. Mas tem que estar vestido adequadamente. Não é? E a pergunta é, com que roupa que eu vou? Não tem jeito para escolher. E era costume daqueles dias, igualmente, aquele que o noivo, ou o rei, isso aqui é uma celebração de casamento, o rei, ele provia os convidados de uma roupa que ele queria que vestisse. Hoje em dia já existe um costume, por exemplo, dos noivos escolherem, ou pelo menos orientarem os padrinhos a estarem vestidos todos da mesma forma. Já viram isso? Então, todas as moças com cor do mesmo vestido, os rapazes com gravata da mesma cor, ou até terno, isso e aquilo. As mulheres não gostam muito de encontrar outra com um vestido igual, né? Não gosta disso. Os homens já não dão bola para isso, né? O João Persigo e eu, quando casamos os nossos filhos, fomos na mesma loja, alugamos terno igualzinho, né? Um do outro. Nem brigamos. Ainda chamam bonito. Olha que bonito. As mulheres não podem conviver muito com isso. Agora preste atenção. Nessa festa de casamento, nós temos aqui as roupas providas pelo noivo. Se elas são iguais ou não, o fato é que todos devem vestir esta roupa. Porque o Senhor, o Rei, e o Senhor Jesus sabia que ao nós entrarmos na presença dEle, nós não temos roupas adequadas por nós mesmos. E a única maneira de estarmos adequadamente vestidos para esta ocasião seria as roupas que Ele nos desse. E assim Ele fez, novamente no mundo espiritual. Todos nós temos a roupa que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Agora nós temos uma partezinha, assim, uma partícula nesse texto que é interessante. Versículo 11 diz, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Isso quer dizer que existem pessoas que foram convidados para virem ao encontro do Senhor Jesus Cristo, a participarem da festa, a fazerem parte do povo de Deus, mas que não aceitam a roupa que o Senhor Jesus dá. Ele diz, não, deixa eu ficar com o meu trapo. E olha, o rei chama este convidado de amigo. Ei, amigo, como que você entrou aqui? Você não pode estar trajado desse jeito. Obrigatoriamente, necessariamente, não está no texto, mas deveria estar. Você precisa vestir a roupa que eu estou lhe provendo, que eu estou lhe dando. Ela é de graça, você não precisa comprar. E o amigo não quer. E aí fez-se silêncio. Não dá para entender ali que quem ficou quieto, o rei ou o amigo. O fato é que ficou aquele clima assim, né? E agora, o que vai acontecer? E o rei disse o seguinte, pela única razão, pelo fato de você não estar vestido adequadamente, amarre-no e jogue fora, nas trevas,
onde há dor e ranger de dentes. E nós ficamos pensando, mas que rigor é este? Mas será que o reino de Deus não é exatamente assim? É só refletirmos um pouco. Recebemos um convite para aceitarmos Jesus Cristo. Entramos no reino de Deus. Fazemos parte do reino que Deus edificou, que Deus planejou. Os propósitos de Deus. Isso significa que não é do nosso jeito que nós podemos participar ali. Porque todas as vezes que nós queremos fazer como nós, isso configura um trapo de imundícia. Não serve. Eu e você precisamos estar vestidos para a ocasião apropriada. Eu e você somos cidadãos no reino de Deus. No reino de Deus, eu e você não nos vestimos espiritualmente como nós queremos. Nós nos vestimos como Deus quer. E a roupa que Jesus Cristo nos deu. Não tem escolha. Eu não gostei. Não gostei das franjas que tem nessa túnica. Eu vou tirar. Eu não gostei. Falta um bordadinho aqui. Não tem enfeite. Essa roupa aí. Não inventa moda. Não enfeita o pavão. Como diz o meu amigo Paulo Alves. Ele já é colorido o suficiente. Há um outro princípio que creio que se enquadra no mesmo pensamento. Quando Abrão ainda conheceu a Deus e Deus o conduziu para a terra, Abrão edificou um altar, mas não tinha muito recurso, então ele simplesmente pegou um monte de pedras ali, o suficiente, eu imagino, fez um pequeno monte de pedras, o suficiente para abrigar ali o animal que ele queria oferecer como gratidão a Deus, e pronto. A ênfase não estava no altar, a ênfase estava na gratidão. Mais tarde, Deus usou este princípio e ordenou à nação de Israel: quando edificares um altar, não faça de pedra tratada, não enfeite a pedra. Pega a pedra bruta ou um monte de terra. Ou seja, Deus nos quer como nós somos e deixa que Ele faz o resto. Ele nos provê. Só que nós achamos que isso não agrada a Deus. Muitos pensam assim: não, se eu for no culto só no domingo, só um domingo, isso não agrada a Deus. O que mais eu posso fazer para agradar a Deus? Nada. Todos esses pensamentos são enfeites na roupa. E Deus diz: não quero. Eu dei a roupa, use-a conforme você a recebeu. E use-a. O fato daquele amigo, entre aspas, não estar usando adequadamente, significa que ele não seria, ou tinha a pretensão de não ser leal nem fiel ao noivo. Se eu e você aceitarmos a roupa que o Senhor Jesus nos dá, isso é uma declaração da nossa lealdade e da nossa fidelidade a Ele e dos seus propósitos. Por isso não cabe nenhum enfeite, não cabe mais nada. E a pergunta agora é a seguinte: com que roupa que eu estou? Como eu estou, como você está, como nós estamos, como igreja, como pessoas, família, diante de Deus. Se nós olharmos para nós mesmos espiritualmente, roupa espiritual. Eu sei que todo mundo está bonitinho hoje, mas espiritualmente, será que tem algum trapo de imundícia? Alguma tentativa de, através de um esforço próprio, agradar a Deus e dizer: Deus, me olhe aqui? Será que todos nós estamos nesta celebração com a motivação absolutamente correta? Ou será que em nosso meio, em alguma igreja desse país extenso ou no mundo, não existe alguém que está simplesmente no culto dizendo: Deus, olha aqui, eu estou aqui, hein? Agora o Senhor precisa responder a minha oração. Essa negociata, essa barganha é trapo de imundícia, pano de menstruação. E Deus diz: fora com isso. A instrução de Paulo é clara: despojai-vos do trato passado, tire a roupa velha e vista essa nova, criada em verdadeira santidade e justiça. Ela vem da parte de Deus. A justiça, todo o mérito já foi determinado na cruz. Eu e você fomos convidados para esta boda nas mesmas características da festa, bons e maus. Tinham pessoas melhores, mas tinham outras que, quando vieram para Jesus, eram um traste, como eu. Mas não prestava mesmo, mas nada para aproveitar.
E Deus diz, eu vou usar de misericórdia com este, com aquele, com este e com aquele. O meu eterno e constante amor vai alcançá-lo. Eu vou dar uma roupa nova, se ele merece ou não, se acha que merece ou não, se acha digno ou não, vai receber. Porque ela veio da parte de Jesus Cristo, não porque a pessoa é digna ou não. Então essa é uma posição que eu e você precisamos tomar. Jesus Cristo fez tudo por nós. Ele nos considerou dignos de recebermos a roupa. No mínimo, eu e você precisamos aceitá-la e mostrar a nossa fidelidade e a nossa lealdade a Ele. Com que roupa que nós estamos? Lembre-se daquilo que nós falamos. A nossa roupa determina o nosso comportamento, nosso estilo de vida. Se nós recebemos a roupa que o Senhor Jesus dá, nós vamos viver de acordo com o seu reino. Vamos viver de acordo com os seus princípios. Se nós temos aqui e ali uma sujeirinha, Deus pode nos jogar fora. Aí você pensa assim, mas onde está a misericórdia de Deus? Aí nós olhamos para Apocalipse e percebemos que as nossas vestes manchadas, ainda que manchadas por um ou outro pecado, elas são lavadas com sangue. E inacreditavelmente lavadas com sangue, elas ficam limpas. O sangue, ao invés de manchar, porque é a nossa roupa, o sangue mancha. Mas as roupas espirituais são limpas, lavadas com o sangue de Cristo Jesus. Então, nós temos duas situações. Os atos de justiça própria, a tentativa de alcançar o favor de Deus por obras humanas. Deus diz, isso é trapo de imundícia, não quero. Não é sujeira na roupa, isso é trapo de imundícia. Nós não estamos usando a roupa adequada. Mas com a roupa que Jesus Cristo nos dá, é possível, ainda é possível que um crente ou outro, de vez em quando, ainda cometa um deslize que se chama pecado. Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. Quando isso acontecer, o sangue de Jesus Cristo é poderoso, suficiente para limpar, para nos purificar e ficarmos novamente com as vestes adequadas e nos aproximarmos do nosso Deus. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu estou vestido? A veste da lealdade, da fidelidade ou o trapo de imundícia rejeitado por Deus? Meu desafio, minha exortação, meu encorajamento a cada um de nós é usarmos adequadamente a roupa que o Senhor Jesus nos dá. Não mancharmos, cuidarmos, zelarmos por isso, mostrarmos a nossa fidelidade, a nossa lealdade, vivermos de acordo com o que o reino de Deus nos oferece. Queridos, nós vivemos num mundo tão imediatista, não é? A nossa oração, se pudesse ser feita no WhatsApp, seria melhor. Nós não queremos gastar tempo com Deus, com comunhão com Deus. Nós não queremos um relacionamento. Mas Deus não usa o WhatsApp, meu irmão. Deus é de conversa. Não é? Entre num chat com Deus, então, e começa a chatear com Deus. Chatting. Não chatear Deus, chatear com Deus. Ter uma conversa com Ele. E pergunte a Ele, Deus, o Senhor está satisfeito com a roupa que eu estou vestindo? Será que a gente tem que fazer uma arrumação aí? Será que eu preciso me despojar de alguma coisa que não agrada ao Senhor, para eu estar adequadamente vestido, para que a sua presença na minha vida seja manifesta? Agora imagine se essa roupa é de fato a glória de Deus, queridos. Todos nós temos algo refletindo da parte de nós. De tal modo que as pessoas, ao se aproximarem de nós, deveriam dizer, cara, que roupa é essa, meu? Onde que você comprou? Tem para mim também? Tem. Onde que eu faço isso? É sem preço, é de graça e é em Jesus Cristo. Tem uma roupa igual para você, da mesma forma. Mas de alguma forma eu e você precisamos refletir isso. Refletir esta roupa, essa veste que o Senhor Jesus nos dá. Amém, queridos?